O que foi a Revolta da Cabanagem? A Cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu especificamente em 6 de janeiro de 1835. Foi no dia que começou. Foi uma revolta feita por indígena, mestiço e negro que vivia aqui no Brasil, que ainda vive, onde eles invadiram o palácio do governo e matou em plena rua um governador. Seu nome era Fernando Souza Lobo. Eles estavam em revolta, criaram essa revolta porque tinha muita miséria aqui no Brasil, muita desgraça. E nessa época, então, uma das elites, várias pessoas ricas, se juntou com o povo e se rebelou contra o governo. Vale lembrar também que nessa época, em 1835, em 1831, o Dom Pedro I tinha abdicado do trono, foi praticamente forçado, E a lei dizia que Dom Pedro I, seu filho, só podia reinar a partir dos 18 anos. Então era muito tempo, porque ele tinha menos de 8 anos na época. O Brasil surgiu, seguiu um caminho totalmente inverso das colônias antigas. Logo depois da independência, transformou em república. E nessas revoltas regencial, todos tinham em mente o ideal republicano, Era isso que eles queriam. E para derrotar essas revoltas e manter, o Império Brasileiro bem falado, o governo não poupou esforço. Ele mandava muita tropa para derrotar os líderes da revolta e deixar uma boa mensagem, Não boa mensagem, mas servir de exemplo para que isso tudo parasse. O Grão-Pará, que é onde começou tudo, era uma província que era localizada no norte do Brasil e muito distante do Rio de Janeiro. Isso aqui foi um dos motivos da revolta, Porque era muito longe do centro de tudo, que era o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Isso aí fez com que a província, no caso o Grão-Pará, tivesse mais proximidade com Portugal do que com o próprio governo do Brasil. As forças portuguesas tinham influência na região e entrou em conflito com as forças brasileiras, que estavam em ascensão logo depois da independência do Brasil, em 1822. A Cabanagem foi uma revolta extremamente violenta, tendo em média 30 mil a 40 mil mortos. E o principal objetivo da revolta foi a independência do Grão-Pará. Quem foram os líderes da Cabanagem? Tendo um grande destaque Antônio Vinagre e Eduardo Elegil. Ambos eles decidiram marchar na direção da capital e chegando lá, eles decidiram proclamar um regime republicano. Desfecho da Cabanagem. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram mortas durante os confrontos, o que na época representava algo em torno de mais de 30% da população local. Aldeias indígenas e desaparecidas. O desfecho do conflito, no ano de 1840, marcava também o fim do período mais crítico de instabilidade do Império. E com o golpe da maioridade, Dom Pedro II, aos 14 anos, torna-se o segundo imperador do Brasil. A cabanagem ainda é um tema pouco trabalhado na história do Brasil. Contudo, o nível de violência em que a capital da província foi submetida marca fortemente a história e imaginário locais. Com tudo isso, a história da cabanagem deveria ser mais ditas e estudadas. A cabanagem é, muitas vezes, referida também como a primeira sublevação popular que conseguiu, de fato, tomar o poder na história do Brasil. Em 1985, foi inaugurado em Belém do Pará a obra Memorial da Cabanagem, projetada pelo renomado arquiteto Oscar em homenagem ao movimento dos cabanos. Em abril de 1836, o governo central desfechou um novo ataque militar e conseguiu reassumir
o controle da capital da província e impôs um novo presidente. Foram 5 anos de intensa luta até que os cabanos foram derrotados. Curiosidades sobre a revolta da cabanagem. Cabanagem foi um importante evento ocorrido no período regencial brasileiro, um dos episódios que marcaram o período como um dos mais turbulentos da história do Brasil. Nessa postagem vamos conhecer curiosidades sobre a cabanagem. 4 revoltas do período regencial brasileiro. O nome da revolta veio de uma característica comum entre os rebeldes, muitos pobres explorados na economia. Extrativistas na região, eles moravam em cabanas simples, de barro, cobertas de palha, daí veio o nome cabanagem. Infográfico Pará, na época da cabanagem. O primeiro ataque da revolta ocorreu no dia 6 de janeiro de 1835. Era noite de festa de reis no Brasil. O Império e o povo de Belém festejavam ao luar. Autoridades portuguesas e famílias poderosas brindavam na noite de gala, no Teatro da Província. À saída do teatro, o presidente da província, Bernardo de Lombo de Souza, foi para a casa do Diamante. Demorou a perceber o caos na cidade. Esgueirando-se pelos quintais, de casa em casa, conseguiu ficar escondido até o início do outro dia. Quando saiu à rua, foi morto a bala por um índio tapuio. Intrigas e traições entre os líderes cabanos causaram tanto prejuízo quanto às tropas inimigas. O primeiro presidente, indicando Félix Malcher, simpático ao Império, foi chamado de traidor e assassinado em meio à disputa de poder, com o comandante de armas Antônio de Vinagre. Ao todo, os 3 líderes rebeldes presidiaram a província do Pará. Já na primeira gestão, uma moeda passou a ser utilizada e só valia no estado. Cabanos e se apropriaram de casas de famílias portuguesas ou ligadas ao antigo regime. O poder de armas entre eles foi legalizado. O último presidente, cabano Eduardo Angelim, foi derrotado pela poderosa esquadra do brigadeiro Francisco José Soares de André. A caça aos cabanos pela Amazônia prosseguiu até 1840. Mais de 30.000 rebeldes foram executados, 1/3 dos habitantes da província. A tortura era comum. No final da revolta, Belém só tinha praticamente mulheres e crianças e idosos. Muitas mulheres foram atacadas e violadas. No final da revolta, Belém só tinha praticamente mulheres e crianças e idosos. Muitas mulheres foram atacadas e violentadas do lado de Cabano e das famílias ligadas à regência. Parte do trabalho de troca de informações ou suprimento de comida para os cabanos era feito por mulheres.